Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as modalidades pregão e concorrência. O pregão e a concorrência têm, na nova lei de licitações, o mesmo procedimento, o procedimento comum. A questão passa a ser, então, em como diferenciar um do outro, ou seja, se ambos têm o mesmo procedimento, que era o que diferenciava uma modalidade da outra nas antigas leis de licitação, agora, tendo um mesmo procedimento, será preciso saber enquadrar qual o objeto da concorrência e qual o objeto do pregão. Tendo por base o que já acontecia na Lei 8666, que estabelecia a concorrência, e a 10.520, que estabelecia o pregão eletrônico, é possível imaginar quais serão os critérios distintivos entre as duas modalidades. A concorrência, via de regra, será destinada a contratações de obras e serviços, a exemplo do que acontecia na 8666. Essas obras e serviços vão depender, em regra, de um projeto, ou seja, será preciso projetar aquele objeto da contratação, posto que ele não existe no mundo, sendo impossível classificá-lo e tipificá-lo por meio de uma especificação técnica. Já o pregão ele será utilizado para a contratação de objetos que tenham um termo de referência, ou seja, que possam ser referenciados de acordo com normas técnicas. A definição do termo de referência vai permitir que, por meio do pregão, se contrate objetos com padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações de mercado. Assim, o objeto do pregão é um objeto que já existe e assim pode ser referenciado. Para deixar ainda mais clara essa distinção, a lei prevê uma definição daquilo que é obra. Vamos ver. Obra: toda atividade estabelecida por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel. Essa definição é a definição de obra comum. Afinal, a lei traz uma outra distinção com relação à obra, objeto de contratação da modalidade de concorrência, a obra comum e a obra especial. A distinção é importante porque o edital terá prazo distinto, se obra comum ou se obra especial. A obra comum deve ter um edital com 10 dias úteis para recebimento das propostas, e a obra especial um prazo com 25 dias úteis para recebimento das propostas. Mais uma vez, será necessário distinguir, então, o que é a obra comum da obra especial. A obra comum pode ser entendido como aquilo que é convencional, aquilo que diversas empresas podem apresentar solução, aquilo que é feito com materiais que já se encontram no mercado, enquanto a obra especial é aquela obra na qual poucas empresas dispõem daquela solução. São materiais raros ou pouco utilizados. São soluções criativas que dependem de uma única empresa com conhecimento técnico ou de poucas empresas com conhecimento técnico na realização daquela obra. Sabendo agora quais são os objetos destinados para a concorrência e para o pregão, nós podemos dividir as fases da licitação entre superior hierárquico e agente de contratação. Vamos ver. A fase preliminar cabe ao superior hierárquico, que vai fazer todo o interesse de contratar, autorizar o certame e nomear o agente de contratação, devendo ainda realizar a audiência pública e a minuta do edital. Uma vez nomeado, o agente de contratação é responsável pela divulgação do edital, pelo recebimento das propostas, pelo julgamento das propostas e pela habilitação. Uma vez escolhida a empresa, todo o processo volta para a autoridade superior, que é então responsável pela homologação, adjudicação, anulação, revogação e verificação de recursos. Bem, sabendo das distinções de objeto e da divisão de fases, nós podemos simplificar o procedimento da concorrência e do pregão da seguinte maneira. Superior hierárquico nomeia o agente de contratação, que pode ser assessorado por uma comissão. Juntos, eles divulgam o edital para que possam encontrar o maior número de interessados possíveis naquela contratação pública. Dentro do prazo estabelecido de obra comum, obra especial ou de contratação de objetos, a administração pública vai receber as propostas. De acordo com o critério de julgamento, a administração pública então escolherá a melhor proposta para a contratação. A empresa com a melhor proposta passa para a fase seguinte, que é a habilitação, na qual se verificam as possibilidades de contratação da administração pública
com relação àquela empresa. Uma vez habilitado, a fase do agente de contratação se encerra e a administração pública recebe no seu agente superior aquele processo. O agente superior pode aceitar a contratação ou não aceitar a contratação, situação na qual haverá a homologação ou a não homologação daquele certame. A não homologação daquele certame pode se dar por uma questão de ilegalidade ou por uma questão de inconveniência. Ambos os casos trata-se da aplicação da súmula 473 do STF, que diz que a própria administração pública pode revisar os seus atos. Se a administração pública, por outro lado, decide contratar, ela vai homologar aquele certame e passar para a fase de contratação. Não custa lembrar que tanto o pregão quanto a concorrência acontecem por ambiente eletrônico. Afinal, todas as modalidades da nova lei de licitações acontecem por via eletrônica. O portal de contratações públicas é que vai receber todos esses sistemas de contratação e permitir que a administração pública realize seus processos de licitação e contratação à distância. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Um abraço e até a próxima.